Hoje nós vamos começar a ver aplicações do que temos estudado até aqui. A primeira aplicação é o famoso problema do racionamento de crédito, credit rationing, que foi um insight que deu um Nobel ao Stiglitz. Só que a linguagem matemática lá é ligeiramente diferente, e aqui o que o Lafon e o Martin Morris fazem é se basear nesse artigo do Xavier Freixas e do Lafon, de 1990, Optimal Banking Contracts, que foi um dos artigos numa uma coletânea de ensaios em homenagem a Edmond Malanvaux. Aqui nós temos um principal, que é o banco, e o agente é a empresa que vai pedir o empréstimo no banco. Então, o agente, que é a empresa, pede ao banco um empréstimo no montante casinho, simbolizando o capital que ela vai pedir lá. Custo do capital para o principal, que é o banco, é o retorno sobre a melhor alternativa. Então, você tem uma taxa de retorno que o banco está sacrificando, que é dada por R, é o custo de oportunidade do capital. Vamos supor, para simplificar, que esse custo de oportunidade é uma taxa de juros livre de risco. O principal, ele tem então uma função de utilidade, que é a transferência menos o custo do capital. A transferência aqui é o pagamento que ele vai receber de volta depois que terminar o tempo do empréstimo. O principal não está pagando, ele está recebendo. E o agente, que é a empresa, tem uma função de utilidade que é a seguinte: ela tem um aspecto que é de desutilidade, que é o pagamento que ela tem que fazer de volta para o principal. Ela vai pagar a transferência. Porém, ela tem um benefício. A partir do montante de capital que foi tomado emprestado, ela vai produzir, aí tem uma função de produção, só que a produção tem um parâmetro θ. O θ pode ser alto ou pode ser baixo. Pode ser alto com probabilidade ni ou pode ser baixo com probabilidade 1 menos ni. E esse θ é um parâmetro de produtividade, que é a informação privada do agente que está tomando dinheiro emprestado. O θ, em vez de ser o parâmetro que reflete o custo marginal, ele está refletindo a produtividade da empresa. Qual é o problema do principal, então? Com probabilidade ni, a empresa é boa, é produtiva, em cujo caso o payoff do banco é o pagamento que ela vai receber, menos o custo de capital incorrido. E com probabilidade 1 menos ni, você tem a empresa menos produtiva, em cujo caso o payoff do banco é um outro pagamento que ela vai receber de volta, menos um custo de capital para o capital que foi emprestado para a empresa. Para determinar os valores que vão fazer esses contratos, a gente tem que resolver esse problema aqui. Ó. O principal maximiza o seu lucro esperado e tem as restrições de incentivo de participação para cada tipo de agente. Agora, vejam que o tipo bom é o que tem a barra em cima, não é mais o que tem a barra embaixo. Por isso, não é legal ficar decorando o procedimento. A gente tem que entender quem é quem, né? O tipo bom é o que tem a barra em cima, porque bom aqui é o mais produtivo. Esse é o problema do banco, então. O banco quer maximizar o lucro esperado, sujeito às restrições de incentivo e de participação. Neste canto, nós temos o payoff da empresa mais produtiva, por isso o θ barra em cima, quando ela mente, escolhe o contrato desenhado para o tipo ruim, e assim por diante. O primeiro passo foi montar o problema a partir das informações. O segundo passo é reescrever o problema em termos das rendas informacionais. Portanto, as restrições de participação ficam triviais. Temos aí as restrições de participação em termos das rendas informacionais. Vamos ver como ficam as restrições de incentivo. A gente vai pegar, então, a primeira restrição de incentivo, que é do tipo bom, e vamos ver como fica.
Aqui nós temos a renda informacional do tipo bom. O igual. Do lado de cá, a gente vai somar e subtrair alguma coisa para obter a renda informacional do tipo ruim. Então, a gente faz assim. Eu vou somar a produção do tipo ruim. E aí eu tenho que subtrair de novo, né? Só que agora eu vou somar o primeiro termo que estava lá. Isso que está aqui é a renda informacional do tipo ruim. Portanto, isso tudo é igual ao barra embaixo. Aqui nós temos um fator comum, que é f de k barra embaixo, que eu posso colocar em evidência, e fatorar θ barra em cima menos θ barra embaixo. Isso nada mais é do que o spread de incerteza, que é o Δθ, vezes f de k barra embaixo. Portanto, a restrição de incentivo do tipo bom, ela vai se transformar na seguinte. Essa expressão aí é a renda informacional do tipo ruim, né? Vai ter que ser maior ou igual à renda informacional do tipo ruim, mais um acréscimo. Esse acréscimo, o que ele é? É o quanto a mais de receita que a empresa mais produtiva pode gerar se ela mentir e pegar o contrato que foi desenhado para o tipo ruim. Nas aulas anteriores, como o tipo era o custo marginal, o agente ele tinha um comportamento estratégico mediante o qual ele podia se beneficiar mentindo, que ele geraria uma economia de custo, que ele garantia para si já. O principal, então, tinha que deixar essa economia de custo para ele. Aqui, a empresa boa, que é produtiva, pode gerar um acréscimo de receita. Ela já garante isso se ela mentir. Então, evidentemente, a renda informacional que ela vai ter que receber vai ter a ver com esse diferencial aí. A restrição de incentivo do tipo ruim, como é que ela vai ficar? Do lado esquerdo, nós já temos a renda informacional do tipo ruim. Então, no lado direito, a gente soma esse termo e subtrai. Menos transferência está aqui e esse outro aparece aqui. O fato é que esses dois primeiros termos são a renda informacional do tipo bom. E aqui nós vamos ter menos θ barra em cima, menos θ barra embaixo, vezes f de k barra em cima. Isso aqui é o Δθ. Temos, portanto, a restrição de incentivo do tipo bom e a restrição de incentivo do tipo ruim. Falta reescrever a função objetivo. Substituindo as transferências pelas expressões acima, a gente vai encontrar a transferência vai ser produto do tipo bom, menos a renda informacional dele. Agora eu vou subtrair custo do capital, mais o menos NI. E aqui é a mesma coisa. A transferência barra embaixo, ela é o produto menos a renda informacional. E agora eu vou subtrair o custo de capital. Vejo, então, que, mais uma vez, podemos enxergar a função objetivo do principal como composta de duas parcelas. A parcela alocativa e aqui o aspecto informacional. Portanto, a solução será de second best. Temos aí o problema principal a gente reescrito em termos das rendas informacionais. O principal que é maximizar uma função objetivo composta de duas parcelas, uma parcela alocativa e subtraindo disso uma parcela informacional. E as exceções de incentivo estão descritas abaixo. O que nós já sabemos? Que a gente, para resolver o problema, a gente só tem que considerar duas restrições, que são a de incentivo do tipo bom, para deixá-lo indiferente entre mentir ou não, que é essa primeira, e a de participação do tipo ruim, para deixá-lo indiferente entre participar ou não, que é esta última. Essas duas vão desaparecer, essas duas no meio, e as restantes a gente põe com igualdade.
Repassando, nós montamos o problema inicialmente, é o primeiro passo. O segundo passo foi refazer o problema em termos das vendas informacionais. E o terceiro passo é aplicar o princípio que a gente já conhece. Deixar o agente bom indiferente, entre mentir ou não, e deixar o agente ruim, que é o menos produtivo, indiferente entre participar ou não. É o que a gente acabou de fazer. Então, esse termo aqui, a gente vai tirar, porque ele vai desaparecer. Essa igualdade a gente já colocou na função objetivo e já coloca um zero aqui também. Portanto, o que a gente faz é substituir o que sobrou, que foi a renda informacional do tipo bom, lá na função objetivo e eliminar essa restrição. O problema, então, fica simplificado. Ele se transforma numa otimização com duas variáveis apenas, que são os montantes de capital, e sem restrições e totalmente alocativo. Derivando a função objetiva igualada a zero, o que a gente encontra? Vamos derivar com relação ao nível de capital para a empresa mais produtiva, que é que tem a barra em cima, e igualar essa derivada a zero. A derivada da função objetivo com relação ao capital com a barra em cima é, então, NI vezes produto marginal do capital menos o custo marginal do capital, que é o custo de oportunidade por cada dólar, que é o Rzinho. Chegamos, portanto, à seguinte regra de decisão. Você vai fazer o produto marginal do capital igual ao custo de oportunidade. Isso no caso de o agente selecionado ser o agente bom. Essa é a decisão de first best, nesse estado da natureza. Quando nós derivamos a função objetiva com relação ao capital do tipo ruim, o capital do tipo ruim aparece aqui, ó, em 3 lugares. Portanto, derivando e igualando a zero, vamos encontrar o seguinte. A gente vai dividir tudo por 1 menos ni. Esse termo vai desaparecer. A gente vai dividir aqui. A gente tira os parênteses, que não vão fazer falta. E, finalmente, a gente vai fatorar f' de K barra embaixo. Esta é, portanto, a regra de preço no caso da empresa menos produtiva. É claramente um second best, porque você tem o custo marginal do capital não é igual ao produto marginal do capital. Seria se não tivesse essa distorção. Para resolver em termos gráficos agora. Em azul claro, nós temos o produto marginal da empresa produtiva. Isso tem que ser igual à taxa de juros, que é constante R. A quantidade ótima para o tipo produtivo vai ser a de first best. Agora, se nós temos o tipo improdutivo, o first best seria aqui, ó. Porém, o coeficiente θ vem subtraído da constante ni, dividido por 1 menos ni, isso tudo vezes Δθ. Portanto, você vai puxar essa curva verde mais para baixo. Você tem uma solução de second best que é menor do que seria comparativamente de first best. Vejam que a quantidade de capital disponível para as empresas improdutivas é menor do que aquela que estaria disponível caso não existisse o problema da assimetria informacional. É essa diferença que a gente chama de racionamento de crédito. Então, a assimetria informacional faz com que no mercado de crédito exista uma quantidade disponível de crédito menor do que aquela que existiria caso não existisse o problema da assimetria informacional para as empresas improdutivas. Aqui está o menu de contratos. Essa quantidade aqui, ó, ela é menor do que seria em first best. E essa diferença é o racionamento de crédito. Com o capital calculado pela condição de primeira ordem, e dadas as restrições de incentivo do tipo bom e de participação do tipo ruim, que a gente sabe que tem que ser igual a zero,
E dadas as definições das rendas informacionais, a gente tem o seguinte: para o tipo ruim, o tipo menos produtivo, a sua renda informacional é zero. Mas o que é a sua renda informacional? É o que ele produz menos quanto paga. Isso aqui tem que ser zero. Então, daqui a gente já conclui qual vai ser a transferência. Vai ser todo o valor do seu produto. Da primeira equação, a gente substitui as rendas informacionais. A gente sabe que isso aqui tem que ser igual a delta θ, fica barra embaixo. E aí, a gente calcula a transferência para o tipo bom. Logo, a gente consegue determinar o menu de contratos ótimo, que é a solução procurada. E com isso, a gente finalmente conclui a aplicação do modelo principal agente com seleção de diversos dois tipos ao caso do mercado financeiro, explicando de que maneira existe um racionamento de crédito nesse mercado, em decorrência da existência de informação assimétrica no contexto de seleção adversa.